Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E nesta aula vamos continuar o assunto tecido epitelial. Nessa aula vamos fazer um estudo de imagens de cortes histológicos de epitélios, no qual vamos utilizar imagens de corte da epiderme, do endotélio, da glândula tireoide e do intestino. Vamos lá então? Nessa primeira imagem, nós visualizamos o corte histológico da pele. Então, conseguimos visualizar a presença de duas tonalidades que se sobressaem na imagem. A primeira delas, e mais superior, revestindo aí essa estrutura, é o epitélio, né? O tecido epitelial, que no caso é representado pela primeira camada da pele, que é a epiderme. Abaixo da epiderme, nós temos então uma extensa camada aí de tecido, que é o tecido conjuntivo, no caso, a derme. Podemos visualizar nessa imagem características relacionadas ao epitélio e ao tecido conjuntivo. Se vocês perceberem, no epitélio as células, percebam que as células estão bem próximas, bem unidas umas às outras. E quase não se tem aí espaço extracelular. Já no tecido conjuntivo, percebemos aqui que as células, esses pontinhos mais escuros, que são os núcleos celulares, eles estão bem mais espaçados. E entre essas células tem uma presença, então, da matriz extracelular, que no caso do tecido conjuntivo é abundante. Nós temos uma outra imagem mais aproximada e focando mais o tecido epitelial, no qual conseguimos visualizar o formato das diferentes camadas de células que encontramos nesse tecido epitelial. Vemos então que se trata de um tecido epitelial estratificado, justamente porque temos mais de uma camada de células no epitélio. Essas camadas de células, elas são divididas aí em 3 camadas. No caso, temos a camada basal, que é próxima, é adjacente aqui à membrana basal. Essa camada de células, o formato dessas células, percebemos que as células são em formato quadradinho e com núcleo esférico. Temos então aí as células cúbicas, que se encontram na região basal. Mas ao meio dessa camada, vemos então a camada intermediária, em que encontramos células que possuem vários lados, ou também chamado de células poliédricas. Isso se dá devido à disposição dessas células que estão muito próximas umas das outras. É como se fosse pegar bexigas, encherem de água e pegar essas bexigas e colocarem como se fosse uma em cima da outra. Você vai perceber que é a formação aí de vários lados. O mesmo ocorre então com essas células. Na região superficial, temos então a presença de células pavimentosas ou achatadas. Essas células superficiais é que vão, no fim, dar nome ao tipo de tecido epitelial, o qual encontramos aqui. E temos, por fim, várias lâminas aqui que encontramos, lascas de queratina, que é inerente aí à epiderme. Então, quando classificamos esse tecido epitelial, vemos que nós temos um tecido epitelial estratificado, porque tem mais de 2 camadas, e pavimentoso, porque utilizamos, no caso
dos tecidos estratificados, utilizando para nomenclatura a primeira camada de células, né, a camada mais superficial de células, que no caso aqui é pavimentosa, e queratinizado, porque essa é uma característica aqui da epiderme. Outra característica importante aqui é que conseguimos visualizar nessa imagem, né, a limitação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Essa delimitação, na verdade, marca a presença da membrana basal. E a membrana basal tem importante função, principalmente de união entre esses dois tecidos e também na troca de substâncias entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Como eu já falei nas aulas anteriores, o tecido epitelial ele é avascular. Não há presença de vasos sanguíneos no tecido epitelial. E a nutrição do tecido epitelial dessas células ocorre através de difusão que vem dos vasos sanguíneos que encontramos aqui no tecido conjuntivo adjacente. Então, a membrana basal é a estrutura que permite a troca de nutrientes, então, para o tecido epitelial e resíduos metabólicos aqui para o tecido conjuntivo. Outra função da membrana basal é a de atuar no controle da proliferação e da regeneração do tecido epitelial. Sabemos que o tecido epitelial possui constante renovação. E isso, né, ocorre através de células que nós encontramos aqui na região basal, células indiferenciadas, ou também chamadas de células tronco, que se diferenciam então em células das regiões mais superiores do tecido. Temos aqui um corte histológico da artéria, né? No caso é uma artéria de grande calibre. Esse corte foi colocado para evidenciar o endotélio. O endotélio é um tecido epitelial que reveste todos os vasos sanguíneos e linfáticos do nosso corpo. O endotélio nada mais é do que essa camada fina, simples, no caso uma camada só, de células pavimentosas que reveste aí internamente, né, esses vasos. O endotélio tem importância fundamental aí no controle do fluxo sanguíneo. A gente sabe que ele regula, juntamente com camadas mais internas dos vasos, como por exemplo a camada muscular, que é rica em fibras de músculo liso. O músculo tem como característica a propriedade de contração e relaxamento. E no caso dos vasos, temos então a vasodilatação e a vasoconstrição como processos importantes no controle do fluxo sanguíneo. Aqui, numa imagem mais ilustrativa, temos então demonstrando essa camadinha de células internas aqui que reveste os vasos, que são formados por células endoteliais, no caso, o endotélio. Nessa outra imagem, temos o corte da glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula endócrina, né, produz hormônios, e esta imagem foi colocada para evidenciar o epitélio que reveste os folículos tireoidianos. Esses folículos produzem uma substância que é chamada de colóide, e nesse colóide aqui encontram-se então hormônios aí, substâncias precursoras dos hormônios tireoidianos. Então esses folículos são revestidos por um epitélio que é simples, só temos uma camada de células, e cúbico, né? Percebam o formato dessas células que são quadradinhas, com núcleo esférico. Aqui só demonstrando a localização para relembrar da glândula tireoide, que fica aí à frente da traqueia, das cartilagens tireoide.
E nessa outra imagem vemos um corte histológico do intestino, né? A região final do intestino delgado, o I. Nós sabemos que nos intestinos encontramos a presença de estruturas importantes, como as pregas intestinais. Se aumentarmos essas pregas, a imagem, vamos visualizar então a presença de vilosidades. E se aumentarmos então o revestimento que ocorre nessas vilosidades, vemos a presença aí do epitélio, em que as células possuem aí microvilosidades. Então, essas estruturas, elas servem para aumentar a superfície de contato do conteúdo intestinal com o epitélio intestinal, aumentando aí a possibilidade de absorção dos nutrientes que ingerimos. Numa imagem mais aproximada, então, verificamos o epitélio que reveste aí todas essas vilosidades. E percebemos que esse epitélio é formado por células que são colunares, né? Ela tem uma estrutura alta e com presença aí de microvilosidades. Essas células também são chamadas de enterócitos. Junto com os enterócitos, também conseguimos visualizar umas células que são as células caliciformes. Essas células possuem esse nome justamente porque elas têm um formato de cálice, como vemos aqui na ilustração ao lado. Essas células secretam muco, que é secretado justamente na luz aqui dos intestinos, né? Então, aqui conseguimos visualizar esse epitélio, que é um epitélio simples, porque possui apenas uma camada de células, e colunar, justamente porque o formato desse epitélio, das células que formam esse epitélio, é em coluna. Espero que tenham gostado. Então, para incentivar a produção de mais vídeos, se inscrevam no canal, deem seu curtir e até breve. Muito obrigada!